Olha, tem muita variação sobre o primeiro e o segundo colocado dessa lista, mas acho que todo mundo vai conseguir concordar na última colocação. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e chegamos ao fim de mais um ciclo. Eu estou desde 2022, se você contar o especial do James Cameron, falando sobre todos os filmes da saga do Alien, antes da estreia do Alien Romulus, do Fede Álvares, que finalmente está entre nós. Eu sei que a maioria talvez não tenha assistido ainda, o filme chegou nos cinemas hoje, afinal, mas eu já resolvi adiantar aqui, já que teve algumas mudanças na agenda, trazer o meu ranking completo da saga do Alien, incluindo aí os crossovers com o Predador. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, temos aqui 9 filmes para montar esse ranking, incluindo 2 crossovers, e eu lembro, né, como sempre, a todos vocês que ele representa apenas a minha opinião subjetiva. Eu não estou aqui para declarar fatos, mas sim opiniões. Porém, eu acho muito difícil, muito improvável, eu espero que alguém me prove enganado só pelo bem da curiosidade, que em 9º lugar da lista da maioria vai estar Aliens vs Predador 2, filme de 2007 dos irmãos Strauss, que é, olha, um filme difícil, é um filme meio que inassistível, primeiramente porque ele é extremamente escuro, é uma fotografia que parece que está tentando pegar o ponto de vista de um morcego, algo assim, é meio que inexplicável, né? E olha que esse filme tem uma ideia muito legal, é o primeiro filme que colocaria o alien xenomorfo no ambiente urbano, na Terra, depois de tantos anos só confinado a estações espaciais, naves e a imensidão do espaço. Porém, é um filme aí povoado por personagens bem desagradáveis, cenas de morte que você nem consegue ver direito por conta da péssima direção dos irmãos Strauss e que também beira um pouco o mau gosto aí pelo gore excessivo. É um filme que pra mim é todo errado, eu não consigo salvar nenhuma ideia, apesar dele ter o Predalien. Mais uma vez, eu repito, eu acho que ele erra na regra número 1 do cinema, que talvez seja conseguir enxergar alguma coisa, né? Nada define melhor o Alien vs Predador 2 do que uma review que eu vi anos atrás, na época de lançamento, lá no Rotten Tomatoes, que era bem, não há muito o que se ver aqui. Próximo da lista. Em 8º lugar, talvez seja controverso, eu sei que muitos amam, muitos adoram esse filme, mas eu simplesmente não consigo aceitar. Eu coloco o Alien Covenant, do Ridley Scott, de 2017, a continuação do Prometheus, que resolve ir para outro caminho e juntar aquela abordagem filosófica, humanista e de busca pelos deuses com um repeteco aí de elementos da saga do Alien, com uma tripulação humana que não é muito interessante, personagens que parecem meio mal escalados, num elenco meio estranho, né, que combina atores um pouquinho mais sérios com comediantes tentando se provar. É um filme que tem o charme estético do Ridley Scott, tem um cuidado com design, com efeitos, com fotografia que é maravilhoso, mas em serviço aí de uma história sobre o megalomaníaco androide David, vivido mais uma vez pelo Michael Fassbender, que não é pessoalmente o que eu gosto de ver num filme, né? Eu falei repetidas vezes aqui, especialmente no meu vídeo sobre o Covenant, que o filme me perde totalmente com essa ideia de que o Michael Fassbender é o grande idealizador do alien xenomorfo. Eu, pessoalmente, não gosto de reduzir o mistério do alien xenomorfo a uma simples criação de um robô criado por humanos. Em 7º lugar, eu coloco Alien: A Ressurreição, de 1997, filme do Jean-Pierre Jeunet, que é bem particular e original na sua proposta. Ele foge radicalmente do estilo dos 3 primeiros filmes, ele traz uma clone da Ripley, da Sigourney Weaver, o que possibilita uma versão bem mais jocosa e bizarra da personagem também. É um filme que tem boas ideias, tem conceitos visuais muito interessantes, tem a criatura mais apavorante da saga inteira pra mim, que é o Newborn, que aparece lá no finalzinho. Porém, eu acho que a bizarrice estética e visual dele, com algumas ideias do roteiro, com a própria atmosfera que eles estão querendo perseguir, além do fato de que no 4º filme você já começa a ficar bem cansado das ideias, da estrutura e meio que da falta de originalidade, né? Eu acho que isso pesa um pouquinho, apesar dele ter conceitos visuais bacanas e um trabalho
bom, decente e grotesco na medida certa com a realização do Xenomorfo. Em sexto lugar, eu coloco Alien 3, filme aí do David Fincher de 1992, que é o mais nihilista e pessimista da saga inteira, ainda mais vindo daquele grande espetáculo de ação do Aliens do James Cameron. Ele é uma forma de voltar a franquia um pouquinho às raízes do primeiro, com apenas um alienígena, um grupo de personagens que não confia muito no outro. Porém, é um filme que a gente sabe que o David Fincher perdeu o controle, ele sofreu muita interferência do estúdio, mas ainda assim, sob as costuras do roteiro, sobre as ideias que não são 100% exploradas, você consegue ver vislumbres bacanas do diretor que o David Fincher iria se tornar, da atmosfera, do trabalho de fotografia, de toda essa sociedade do planeta prisão que segue um dogma religioso, e a presença da Ripley e da Sigourney Weaver num visual muito icônico, careca, enfrentando apenas um alien, né? É que eu sinto que o grande problema do Alien 3 é vir depois do segundo filme, porque é meio que impossível superar qualquer coisa que aquele filme está apresentando, ainda mais quando a sua decisão criativa é ser menor ao invés de maior. Em quinto lugar, eu confesso que eu ainda estou pensando e divagando, talvez isso mude, mas eu coloco aqui o Alien Romulus do Fede Álvares de 2024, o filme que está em cartaz nos cinemas, que eu ainda estou devendo uma revisitada, ainda tem coisas que eu quero reavaliar nesse filme, mas, como eu já falei no meu vídeo, o que eu gosto desse filme é absolutamente formidável. Ele tem um trabalho estético de design, de capturar o que funciona de melhor em todos os filmes anteriores da saga, especialmente o terror do primeiro e a ação do segundo, numa história que tem bons personagens, um ótimo elenco, tem algumas surpresas interessantes envolvendo a mitologia do Xenomorfo, mas ele também não escapa de algumas ideias que eu considero verdadeiramente pavorosas. Ele fica um pouco preso demais à reverência ao passado, a alguns callbacks, a uma participação especial que eu preferia que não tivesse existido. Mas, no geral, quanto mais eu penso no Romulus, eu acho que ele acaba pendendo pro positivo. Eu acho que ele é um filme que tem seus problemas, ele perde um pouco de originalidade, ele tem umas ideias ruins, algumas decisões conceituais que ainda não me desceram 100%, mas no geral eu acho que ele consegue combinar um pouco de cada filme de Alien para uma experiência que é mais satisfatória do que decepcionante. Ok, em quarto lugar, eu acho que é aí que as pedras vão rolar, mas eu não me importo, é a minha opinião, essa é a minha lista. Eu coloco Alien vs Predador de 2004, o filme do Paul W.S. Anderson, que é um filme que sabe exatamente o que quer ser, ele é um pipocão de respeito, ele tá colocando esses dois monstros icônicos para brigar. E o filme é um espetáculo, gente. Eu gosto demais do apuro técnico do Paul W.S. Anderson, dos cenários, das cenas de luta, da forma como ele combina, né? Ele faz uma reverência muito bacana tanto para a franquia do Alien quanto para a franquia do Predador. E o que você espera de filme versus boas lutas, ele é bem descompromissado, ele não vai, né, chutar ou tacar fogo na mitologia de nenhuma das franquias. Tem um grupo de personagens bacana, tem um excelente uso de efeitos visuais práticos e digitais, tem uma rainha alien e ainda tem uma personagem que usa uma cabeça de alien como escudo e o rabo dele como uma lança. E isso, pra mim, é cinema absoluto, tá? O Alien vs Predador pode não ser um filme brilhante, mas em nenhum momento ele esquece a proposta dele. E eu acho que ele faz isso de uma forma muito caprichada. Pra mim ainda é, de longe, assim, o melhor filme da carreira do Paul W.S. Anderson. Em terceiro lugar, eu coloco aí um filme que eu vi que tem bastante defensores, mas também muitos haters, que é o Prometheus, do Ridley Scott, de 2012, a primeira incursão de prelúdio do Ridley Scott no passado do Alien, que é um filme bem mais afastado daquela mitologia. Eu gosto de como ele tá bem mais interessado nessa missão de exploração espacial, essa busca bem épica e ambiciosa de humanos indo atrás da origem da humanidade, dos criadores da vida humana num planeta distante e do horror que vai acontecendo e aparecendo ao longo da projeção. Prometheus não é sem suas falhas, suas conveniências de roteiro, seus personagens excessivamente estúpidos em alguns momentos, mas não dá pra negar que ele é um espetáculo visual, é um dos melhores trabalhos técnicos da carreira do Ridley Scott. Eu também gosto dessas novas ideias, desses personagens, do Michael Fassbender como David e também da atrapalhada e caótica origem que o Alien Xenomorfo tem no finalzinho desse filme. Aquilo pra mim era tudo que eu precisava sobre exploração da origem do Alien. Agora é a clássica briga, pessoal, é o Alien versus Aliens, né? Pra muitas pessoas isso é
um motivo de grande debate, mas nunca foi pra mim, tá? Em segundo lugar, eu coloco o Alien, o Oitavo Passageiro, também do Ridley Scott, de 1979, o filme de 45 anos atrás que iniciou toda essa franquia, é um marco no gênero, é a criação da criatura mais formidável e assustadora da história do cinema, né? O Alien Xenomorfo é um vilão tão bom, tão criativo, que você não consegue acreditar que isso foi criação para um filme só, né? Você pensa, meu, isso deve ter saído em algum quadrinho, em algum livro, em alguma pintura. E de fato era uma pintura, né? Grande H.R. Giger, o responsável pelo design do Alien. Mas temos aí um filme slasher no espaço, com um vilão amedrontador, um ótimo elenco, um trabalho de design muito bom. E é um filme que leva ao seu tempo, ele é um pouquinho devagar, ele é 100% atmosfera, mas é uma experiência inesquecível. Eu ainda acho que 45 anos depois, permanece aí como um dos grandes trabalhos da carreira do Ridley Scott. E em primeiro lugar, Get Away From Her, You Bitch, porque nós temos Aliens, o Resgate, filme de 1986, dirigido pelo James Cameron, que não só é o melhor filme da saga Alien pra mim, mas também talvez seja o meu preferido de toda a carreira do James Cameron. E isso é dizer muita coisa. Eu acho que o Aliens é uma aula de como se fazer uma continuação, de como se escapar das armadilhas de convenções de um gênero, de não entregar a mesma coisa. Você mantém os elementos que funcionam no primeiro, o terror, a criatura, a grande performance da Sigourney Weaver, e você eleva tudo isso num grande filme de guerra, de ação, de épico. A progressão que o Aliens faz é simplesmente sensacional, é um pipocão de alta classe em Hollywood. Pra mim, ele é um filme atemporal, ele nunca vai envelhecer, ele é perfeito tecnicamente, ele tem um arco emocional muito, muito forte com a Sigourney Weaver e a Ripley. Não por acaso ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz, o que é sempre bom de lembrar, além de introduzir essa ideia maravilhosa da Rainha Alien, perfeitamente aí executada pelo Stan Winston e sua empresa de efeitos visuais, que permanece pra mim uma das grandes sequências da história do cinema. Sério, pra mim Aliens é puro cinema e eu fico muito chateado que a gente não tenha tido a oportunidade em 2024 de fazer uma maratona de Alien no cinema. Eu não posso morrer sem assistir Aliens, o Resgate numa tela de cinema, porque deve ser sensacional. Enfim, pessoal, esse é o meu ranking completo da saga do Alien. Eu sei que ele pode ser meio controverso, ele com certeza não vai ser igual ao seu, mas deixem nos comentários aí como que fica o ranking de vocês, incluindo aí ou não o Alien Romulus do Fede Álvares. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.